Oi, eu vim aqui mostrar a vocês como é que eu faço uma cabeceira de berço, certo? Personalizada, que quando a mãe não quiser usar mais como cabeceira, serve também como travesseiro. Eu vou aqui mostrar a costura passo a passo. Fiz toda na A4, certo? O tamanho dela eu fiz 42 por 72, geralmente é um tamanho padrão de berço americano, né? 2 centímetros para a costura eu coloquei, tanto na lateral como embaixo. E eu vou colocar um zíper atrás e vou colocar as faixinhas de colocar no berço. Eu vou aqui mostrar a vocês, se eu só ajeitar aqui minha câmera que ela tá pronto. Ó, eu cortei essas duas tiras que vai dar um laço. Só vou colocar nas partes de cima da cabeceira, certo? Eu vou costurar e depois vou dobrar o meio, vou fazer a costura e já vai ficar aqui duas pernas, certo? Não precisa cortar. Vou passar as medidas aqui, mas não é a medida padrão. Tem 78, então quer dizer que cada um vai ficar com 36, 35, mais ou menos. Se você quiser, você pode passar o ferro. Eu vou fechar dos dois lados e vou deixar uma abertura para virar no meio, certo? No meio eu vou deixar aqui uma parte para virar. Vou unir aqui, ó. Se você quiser, pode fazer aquele detalhe e costurar aí ela ficar na lateral. Aqui, ó. Biquíni assim, ó, se você quiser. Quando você terminar, ó, você vai fazer aquela costurinha na lateral, você pode deixar ela reta. É opcional. Aí aqui eu vou só passar uma costura reta, ó. E vou seguir até o meio, certo? Não precisa você aqui, como eu posso dizer, fazer acabamento passando viés, porque fica muito grosso quando vira, certo? Então, por isso que eu não passei nem viés, tem gente que gosta de passar, nem interlock, ó. Vou deixar aqui um espaço bom e vou continuar minha costura. E vou, ó, fechar do outro lado, entendeu? Retrocesso, aqui eu viro, e aqui, ó, puxo de biquinho, certo? Ai, minha câmera tá caindo aqui. Vou fazer isso aqui nas duas partes, ó. E vou aqui, ó, desvirar aqui e volto. Ó, gente, virei, passei e agora eu vou fechar o meio. Se você quiser, você pode também estar fechando isso aqui com cola, certo? Mas eu prefiro a costura, mas é opcional. Vou fazer isso nas duas partes. Fiz nessa e agora eu vou fazer nessa daqui. E a câmera tá tão em cima aqui pra mim que tá o celular. Que tá balançando aí pra vocês. Desculpa aí. Aqui, ó. Puxar bem pra ficar bem certinho. E, ó. Pronto. Eu agora vou colocar o zíper, vou guardar aqui, ó, as minhas duas partes. E vou colocar o zíper. Deixa eu aumentar, deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera. Ó, eu já tenho esse zíper aqui. O que é que eu fiz? Eu cortei o tecido na mesma altura da minha almofada e coloquei um pedaço passando separado para colocar o meu zíper, certo? Você pode estar colocando aqui no meio, um finalzinho na ponta, como você pode estar colocando também no meio. Eu gosto de colocar ele mais ou menos aqui, ó, no final da almofada.
Eu passei aqui, ó, já o acabamento com a overlock nas duas partes. Só nessas duas partes. Aqui não, porque eu vou fechar. Depois eu vou passar de uma vez só. Em relação ao tamanho do zíper, ó, aqui o meu tá passando. Eu vou usar esses pedaços aqui, ó, de tecido para fazer o acabamento. Então, eu não vou passar a medida. Vai ficar a gosto. Você pode fazer assim, ó. Aqui assim. Aí vem para aqui para baixo. Aqui para você ver, aqui para baixo. Aí faz ó, mais ou menos assim, ó. Aí já sabe que o zíper pode ser cortado aqui assim. Porque você pode muito diminuir o tamanho do zíper se você botar o acabamento. Tô usando o zíper por metro, que vou ter que colocar o cursor. Como eu vou colocar já o acabamento do zíper, antes de colocar o acabamento, eu vou colocar logo o meu cursor e volto. Pronto, coloquei aqui meu cursor, certo? E agora eu vou colocar o acabamento, ó. Fazer de uma maneira bem fácil. Você vai, como se tivesse aqui, ó, cobrindo o cursor, ó. Como essa costura vai ficar na lateral, você não se preocupa com ela. Você vai passar uma costura assim, ó. Você vai passar uma costura assim, certo? Devagar para não quebrar a agulha. E você vai fazer a costura na lateral sem pegar o zíper, certo? Ó. Aí você agora vai cortar o excesso aqui, ó. E você vai estar fazendo isso. Peguei muito na ponta, deixa eu voltar aqui. Peraí, que eu peguei muito na ponta a costura, com medo de quebrar minha agulha, que minha agulha que eu tô usando é muito fininha. Aí eu peguei muito na ponta, mas só é voltar aqui, ó, e fazer novamente a costura. Mais pra dentro, certo? Ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Processo devagar para não quebrar a agulha em cima do zíper. E pronto. Aí agora eu vou desgirar. Vou cortar aqui essa ponta, né? Para facilitar. E aqui o excesso. E agora eu vou desvirar. Pronto. Agora ficou certinho. Eu não vou me preocupar com essa costura aqui, ó. Na minha lateral, porque essa costura vai ficar dentro do tecido. Então, não tem problema que fique. Vou fazer o quê? Vou aqui, ó. Como se eu estivesse vestindo. Se você tiver dificuldade, quiser deixar mais tecido sobrando, não tem problema. Depois você corta as lateral. Aqui, ó. Retrocesso. Aqui, ó. Devagar para não quebrar o zíper. E agora a lateral. Pronto. E agora é só de girar. Não esquecer de dar retrocesso no começo e no final. Se quiser, pode passar no ferro, certo? Você que está começando agora, iniciante, tem dificuldade ainda de costurar tecido, você vai passar no ferro direitinho, porque aí facilita para você na hora da costura, certo? Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o meu calcador pelo calcador de zíper, que o meu é esse aqui, ó. Certo? Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, medir, ó. Tá vendo? Tá passando aqui, ó. Certo?
Eu vou fazer assim. Por que eu vou costurar assim? Porque quando eu virar, ela fica pra cá, certo? Aí eu vou aqui, ó. Se tu achar mais fácil, você pode virar assim, ó. Se achar mais fácil. Eu não costuro assim, na verdade, mas vou costurar agora pra você ver. Ficar mais fácil pra você colocar o zíper. Vou botar bem pra aqui pro final. E vou, ó. Certo? Ó. Certo? Aqui, ó. Eu vou levantar meu calcador e vou passar meu zíper pra lá. Tá aberto mesmo. Vou aqui alinhar e vou segurar aí. Passar a costura, ó. Pronto. Vou fechar o meu zíper. Ó. Virei. Certo? E vou bater aqui um pés-ponto. Só para que não fique, como eu posso dizer, enganchando no zíper. Mas é opcional. Você pode deixar sem essa costura de pés-ponto. Só é passar no ferro. Mas eu vou passar porque eu não gosto quando o zíper fica prendendo num tecido. Aí esse aqui não é o calcador ideal, já é o calcador de pés-ponto. Mas eu vou passar esse aqui mesmo, certo? Ó. Só pra ficar alinhadinho, passei, certo? Ó. Agora, eu vou pegar a minha outra parte da minha almofada e vou costurar. Só que eu quero que quando eu fechar esse zíper não fique exposto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, aconselho você passar no ferro, certo? E vou fazer assim, ó. E vou fazer assim. Se você passar no ferro, deixa eu ver aqui, vai facilitar muito. Deixa eu passar aqui no ferro. Pronto, gente, eu juntei as duas partes da minha almofada. Dobrei aqui, ó, minhas faixinhas no meio. Achei o meio das duas. E agora eu venho aqui, ó, na parte direita da minha almofada, certo? Na parte direita da minha almofada, da minha cabeceira, na verdade, eu vou colocar essa faixinha aqui, nessa quina aqui, ó. Tô numa dúvida se eu coloco na quina, se eu não vou complicar vocês. Vou botar de quina, porque eu acho que fica mais bonito o acabamento de quina, certo? Passar uma costura aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Já ficou? Ó. Certo? Na parte das costas da almofada, certo? Do lado direito. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com essa outra. Achei meu meio. Vou ver aqui, ó. E vou botar de quina, ó. Certo? Vou colocar um alfinetezinho aqui nela. Pra quando eu for fechar a parte de trás com a da frente, eu não costurar isso aqui. Então, prenda para que você não costure as duas, os dois lados. Ó. Eu acho que quando tá de quina, essa faixinha, quando amarra no beiço, quando dá um laço, ou quando dá um nozinho, fica mais arrumadinha. Por isso que eu coloco de quina, mas você pode estar colocando ela reta, certo? Pronto. Agora eu já vou fechar a minha almofada. Vou pegar direito com direito. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. O zíper, coloque ele pra cima. Tanto faz, mas eu prefiro que ele feche pra cima, certo? Então, quando for colocar as tirinhas, coloque olhando se o zíper tá fechando pra cima. Quando for também fazer essa parte, olhe se tá pra cima. Direita com direito da almofada. Certo? Alinhe as duas. Eu não vou colocar alfinete que eu tô sem, só tem um alfinete muito grosso. E aqui só vai ser realmente uma costura em toda a volta.
E depois você vai fazer o quê? Passar o acabamento na sua overlock. Caso você não tenha overlock, você pode estar fazendo o quê? Costurando francesa. Costura direito, depois vira e costura ao avesso. Aí fica a costura francesa, certo? Ó. E procurar sempre começar a costurar do lado do desenho. Por quê? Porque se tiver alguma diferença, você tira na parte que não tem o desenho e não a parte que tem o desenho, certo? Então, sempre comece a costurar a sua almofada olhando para o desenho. Aqui embaixo está passando um pouquinho e eu vou tirar essa diferença na minha overlock quando eu for fazer o acabamento. Aí eu já venho aqui, ó, e vou fazer aquela costura de quina em cima da minha faixinha, certo? E aqui, ó, eu vou vir com a minha costura totalmente reta. Não tem erro aqui, segurou, fechou, ó. Não tem zíper para passar em cima, vai tirando, vai alinhando e vai, ó, costurando, ó. A partir do zíper, que tá com acabamento no tecido, né? E, ó. Aqui eu sinto minha faixinha e vai ser minha costura de quina. Retrocesso. Cuidado para não costurar na lateral da faixinha. E agora você vai vir, ó, fazendo a costura reta. Certo? Ó. E aqui, você vai seguir a costura. Aqui. Ó. Só uma costura reta. Depois, você vai... O que você vai fazer? Você vai passar na overlock e vai estar pronta só suar aqui. Pronto. Eu agora vou passar a overlock e volto para vocês verem. Ó, gente, tá terminada. Passei a overlock, ó, em toda a volta. Agora eu vou desvirar, certo? Vou abrir aqui, ó, pelo meu zíper. Ó. Vou desvirar. Deixa eu tirar aqui esse alfinete, ó. Eu coloquei nas minhas faixinhas. Deixei para outra mesa, que tá... Não dá para mostrar direito. Pronto, é como eu tava dizendo, ó. Eu vim pra cá, pra essa mesa, porque aí fica melhor pra vocês verem. Na máquina não fica legal. Ó, tirei aqui o alfinete que eu coloquei aqui, o outro aqui. E agora só é arrumar a minha cabeceira, ó. Quando a mãe achar que, ó, como fica bonitinho quando é de quina, por isso que eu gosto. Não gosto de botar reto, porque eu acho que dá um charme quando tá no berço, essa partezinha inclinada, que não fica pontuda. Ó. Quando for colocar, aqui, ó, eu fiz no de TNT, né, enchimento eu prefiro. Não faça muito cheio, duro, não. Por quê? Porque se o berço for menor, só é ali a mãe, ó. Se for pra cama, a mãe bata assim e fica mais comprido. E até pra colocar aqui, ó. Fica melhor assim, não tão cheio, certo? Ó. Só coloco só assim, muito cheio, muito duro, quando é osso. Mas quando é cabeceira, rolinho, de berço, nunca coloque muito cheio, porque não fica legal. Aqui as pontinhas, você faz com o dedo. Ó.
Fechar aqui o meu zíper. Fechei meu zíper. Ó o acabamento disso. Dá uma olhada. Ó onde o zíper tá, ó. Embutido. Vocês viram como é fácil colocar o zíper da forma que eu ensinei? Ó. Ó. Que linda. Ó, que linda. A cabeceira. Tá vendo? Aqui, ó. A mãe vai colocar lá no berço e dar um lacinho. Quando a criança já for pra cama, se tornar um travesseiro, ó. Fica com um lacinho, ó. Nas duas pontas. Se a mãe não quiser um lacinho, a mãe dá um nozinho, ó. Certo? Eu vou pegar o celular na mão pra vocês verem melhor. Ó. Como tá linda. Tá vendo? A cabeceira. Tá vendo? E depois se torna um travesseiro, ó. E o zíper aqui, ó. O acabamento fácil, prático e perfeito, ó. Ó os lacinhos de quina, como fica bonito, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Eu sempre tô trazendo alguma coisa de bebê. Nem sempre toda semana eu posto, porque às vezes é muito corrido. Mas se você inscrever, quando eu fizer, chega a notificação, né? O YouTube manda pra você e fica tudo certo. Eu ia colocar essas imagens mais pra dentro, mas depois, quando fosse um travesseiro, ia ficar com parte muito branca. E esse bebê já tem 1 ano, provavelmente ele vai usar mais na cama como travesseiro. Pode ter certeza de que como cabeceira. Então, fica aí, 2 opções para a mamãe. Tanto cabeceira como travesseiro. Até o próximo vídeo. Obrigada. Se inscreve no canal, dá o like aqui, me incentiva a fazer mais. E não deixa de se inscrever e ativar a notificação, para quando eu colocar o próximo vídeo você ser notificado. Obrigado e até o próximo vídeo.